Meu oitavo ano, vamos lá, a gente vai corrigir hoje a atividadezinha que eu já passei nas aulas passadas, nas aulas anteriores. Deixa eu me aumentar meu rosto aqui para vocês me verem. Onde dá esse spoiler, certo? Página 51, livro didático. Também tem atividade no livro de atividade, certo? Então, bora lá. Questão 1, que já está todas as respostas aí, né? Em que equipamento cotidianos há motores elétricos? Então, a gente vai encontrar os motores elétricos, liquidificador, secador, ventilador, processador de alimentos, PCzinho que vocês estão usando aí, eles têm uma ventoinhazinha que também funciona à base de um motor elétrico, certo? O infográfico abaixo representa o caminho da energia elétrica, desde a usina hidrelétrica até a residência de um município. E aí ele, com base na imagem e no que você aprendeu neste capítulo, explica como se dá esse processo de geração e transmissão de energia elétrica. Então eu coloquei as etapas aí, ó. Então, primeiro, uma usina gera energia através do movimento da água, que faz a turbina de gerador girar. Professor, mas é as eólicas? A gente está usando o exemplo principal aqui do Brasil, certo? A gente tem usina eólica, usina solar, mas o nosso principal uso aqui é hidrelétrico, certo? Então, uma usina hidrelétrica gera energia através do movimento da água, que faz a turbina do gerador girar. Essa energia gerada vai percorrer grandes distâncias através da sua tensão elevada. A tensão vai ser elevada dessa corrente elétrica, porque lembre, com a tensão elevada, a intensidade de corrente desce, ela vai ser baixa. Com a intensidade baixa, você vai ter pouco efeito de Joule e não vai desperdiçar tanta energia. Então, essa energia, essa tensão vai ser elevada. Quando chegar nas nossas casas, você vai ver que tem alguns postos que vão apresentar os transformadores. O que esse transformador faz? Ele reduz a tensão elétrica e aí aumenta também a intensidade da corrente elétrica. E aí na sua casa não vai chegar a 3.200 volts, vai chegar a 220 volts, certo? Questão 3. Como o efeito Joule afeta o processo de transmissão de eletricidade? Como esse efeito pode ser minimizado? Então, vamos lá. No efeito Joule, você tem energia convertida em energia térmica, certo? Energia elétrica convertida em energia térmica. Quando isso acontece, você vai desperdiçar energia elétrica. Então, a energia elétrica não vai estar sendo levada toda para a função que você quer. Uma parte vai estar sendo perdida como calor. Em uma transmissão, isso significa perda de energia elétrica. Transformadores elevam a tensão para a transmissão. Então, eleva a tensão, porque quando você eleva a tensão, você diminui a intensidade da corrente. Você diminui o efeito Joule. Sempre lembrem disso. Como consequência, temos menor intensidade elétrica e menor efeito Joule. E aí vai ter pouco desperdício de energia e na sua casa o transformador vai converter essa tensão para uma tensão menor e uma corrente maior, certo? Na questão 4, ele nos dá ele nos dá esse esquema de transmissão de energia elétrica e faz algumas perguntas, certo? Vamos lá para a primeira. Letra A. Supondo que o número de voltas do enrolamento primário no transformador presente na usina seja de 600 voltas. Então, a gente já sabe que a quantidade de voltas primárias é... Peraí, deu um pequeno probleminha, mas acho que voltou agora. Então, o número de voltas do transformador no lado primário é de 600. Quantas voltas em um enrolamento secundário desse primeiro transformador que faz a ligação com a linha de alta tensão? Ele quer saber a quantidade de voltas secundárias. E aí, cadê o restante dos números, professor? Cadê o restante dos valores? Está no gráficozinho aí. Então, a tensão primária, se você olhar no gráfico, é a primeira tensãozinha aqui, ó, você vai ter 12.000 volts. A tensão secundária vai ser de 400.000 volts, certo? Então, a gente vai fazer aquela equaçãozinha que a gente aprendeu na aula passada, NP sobre NS, o P sobre o S. É só substituir as incógnitas pelos valores que a gente está vendo aí já no nosso quadro, certo? Então, você vai ter 600 sobre NS igual a 3 sobre 100. Lembra? NS é a nossa incógnita, a gente tem que isolar. Ó. Você isola, joga os números todos para um lado e a gente vai ter no final, ó,
o número de voltas do lado secundário, o número de voltas secundárias é de 20.000 voltas, tá? Então, para letra B, qual é a relação entre o número de enrolamento no circuito primário e no circuito secundário no segundo transformador representado, entre a linha de alta tensão e o consumo industrial? Então, vamos lá. Tensão primária e secundária a gente vai estar representado no gráfico, certo? Aqui, ó, tensão primária vai ser agora 400.000, certo? E a tensão secundária que ele está pedindo vai ser de 20.000 volts. Deu uma invertidinha. E agora a gente vai fazer a relação. No caso da relação, a gente não precisa ter todos os valores, certo? Como a gente já tem a relação, vai ser NP sobre NS. Se ele nos deu o P e o S, a gente vai fazer isso. O P sobre o S. E aí a gente vai encontrar que a relação entre a quantidade de voltas primárias e a quantidade de voltas secundárias é 20. O professor não precisa dos valores de NP e NS? Não, porque está pedindo a relação de voltas, certo? É tipo, eu quero saber qual a relação entre dois valores distintos, no caso aí NP e NS, certo? Então, a relação é de 20. Ele poderia ter perguntado a relação da tensão, e não qual é a tensão primária e a secundária, certo? Também poderia ser feito. Ok, agora vamos lá para o livro de atividades, página 25 até a 28. Vamos terminar, né? Quase terminar, falta um pouquinho só para a gente terminar esse livro 1. Então vamos lá, máquinas elétricas. Primeira questão 17, é basicamente um caça-palavra. Então, tá aí para vocês, certo? Motor elétrico, gerador elétrico, transformador. Vamos para a questão 18. Acelerar, para o que importa. Na 18 ele tem que você preencher aqui. Então você vai preencher as afirmaçõezinhas, não tem muito mistério. Então um é Ørsted, não sei como falar isso, né? Transformadores, geradores, Faraday, indução e máquinas. Então o seu caça-palavras fica assim, completem aí. Vamos para 19. Na 19 a gente tem a energia elétrica das redes de transmissão vem em alta voltagem, geralmente de 13.800 volts, e precisa ser reduzida, aquilo que a gente já falou, a tensão vem alta e reduz o transformador. Sobre o assunto, responda as questões a seguir. Determine a razão entre o número de voltas na bobina primária de um transformador em relação à bobina secundária, sabendo que a tensão que chega às residências precisa ser igual a 220 volts. Então, a gente vai fazer o cálculo mais ou menos do que acontece com o transformador na nossa casa. Todos postos que trazem energia para a nossa casa. Então, é o seguinte, o número de tensão primária, o número de tensão secundária. Ele deu isso no enunciado, certo? Aí a gente tem a relaçãozinha, NP sobre NS igual ao P sobre o S. A gente joga os valores. Lembra, ele pediu aqui a relação, então eu não preciso de NP e NS, certo? E aí, no final, eu vou ter essa relação NP sobre NS, a relação é de 62,73. Essa é a relação entre a quantidade de voltas do lado primário e do lado secundário. B. Por que as linhas de transmissão de energia trabalham com tensões tão elevadas? Então vamos lá, passo a passo. A maior tensão, menor intensidade de corrente elétrica, menor efeito Joule, menores perdas de energia elétrica, certo? Então, se eu tenho uma maior tensão, a intensidade de corrente elétrica vai ser menor. Com a intensidade menor, eu tenho menos efeito Joule, então eu vou perder menos energia, certo? A relação é sempre essa, perder menos energia possível. Questão 27, quer dizer, não é questão 27, é questão 20, página 27, tá errado aí, viu? Bora lá, na questão 20, ele vai nos dar 5 afirmativas, se você falta verdadeiro, já está aí, ó. As duas primeiras faltas, uma verdadeira, uma falta, uma verdadeira. Só que a gente vai dar uma correçãozinha aqui, certo? Vamos lá. Na letra A, está falso. De acordo com o texto dentro na questão 20, os equipamentos autovolts suportam de 90 volts a 240 volts. Como 220 volts está dentro do intervalo de funcionamento, o equipamento não irá queimar. Então, 220 volts está dentro do intervalo, então ele não vai queimar. Certo? É tipo assim, a capacidade de tal caixa é de 20 livros. Eu estou colocando 12 livros nela.
a caixa vai quebrar, se rasgar? Não, tá de boa. Você vai conseguir levar a caixa tranquilo. A D está errada porque é o seguinte, o equipamento de voo suporta exclusivamente tensões de 127 volts ou de 220 volts. Agora é exclusivo. Aquele bivolt que a gente geralmente compra, os eletrodomésticos novos, agora os eletrônicos novos, qualquer valor diferente desses dois resultará em um funcionamento irregular do aparelho, certo? Então, bivolt exclusivo para 127 e 220. Letra D. A letra D é a mesma explicação. Um aparelho autovolt tem um funcionamento prejudicado se ligado à tensão de 127? Não, aí a gente vai para a mesma explicação da letra A, certo? Se está dentro da margem de 90 a 240, está de boa, certo? Vamos lá. Na página ainda 27, temos a questão 21. Os números 1, 2 e 3 estão associados com cada um dos tipos de máquinas elétricas estudados no capítulo. Nas afirmativas, existem características dessas máquinas elétricas. Utilize os números para relacionar adequadamente a respectiva máquina elétrica com sua característica. A gente vai dizer o que é 1, o 2 e o 3, certo? Seu movimento tem como base a atração e a repulsão magnética a partir da passagem de corrente elétrica, que é um motor elétrico. Transforma ou transforma de energia em energia elétrica, isso é um gerador elétrico. Está presente na maioria dos aparelhos eletrodomésticos, isso é outro motor elétrico. Pode adequar a tensão que chega aos aparelhos elétricos, evitando a queima e o mau funcionamento. Transformador elétrico, vai mudar a tensão, lembra? Peça fundamental para a transmissão eficaz de energia elétrica, transformador elétrico. E o F transforma energia elétrica em várias outras formas de energia. Isso é um motor elétrico. Isso não é um gerador, não é um gerador, transforma outra forma de energia em energia elétrica. O motor elétrico pega a energia elétrica e transforma em outra forma de energia, certo? Então, a sequência fica assim, 1, 2, 1, 3, 3 e 1. Vamos para a questão 22. Já foi com spoiler aí, né? Então, como a eletricidade contribui para a evolução das máquinas industriais? As máquinas elétricas otimizam o processo de produção. Então, qualquer produção que você coloque uma máquina elétrica no lugar de força humana, ela vai ser esse trabalho vai ser mais otimizado. Como a eletricidade contribui para o desenvolvimento da produção humana do comércio do entretenimento. Deu enrolado aqui. Com a eletricidade, os horários de trabalho e todos os setores foram estendidos. Então, você, por exemplo, a gente trabalhava até ter energia solar ainda, para a gente conseguir enxergar o que estava fazendo. Agora a gente pode estender esse trabalho, a carga horária de trabalho não tem desculpinha que está escuro agora. A mesma coisa em casa, a gente vai estender o nosso período de atividade em casa. Se ficava escuro mais cedo, então 6 horas o pessoal já estava se amofinando para ir dormir. Agora a gente pode chegar até às 12 horas, você tem energia elétrica e luz para poder ficar acordado. Como a eletricidade mudou os aspectos de vida domiciliar com a introdução de eletrônicos em nossos lares. Então, agora, até as relações interpessoais, elas são agora são movidas através de aparelhos eletrônicos. O seu celular, os seus smartphones, iPhones, a vida e por aí vai, são um exemplo disso, certo? Questão 23 e 24, para a gente fechar o livro de atividades do nosso módulo 1. 23. Águas de março definem-se faltadores este ano. Esse foi o título de uma reportagem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento de consumo de energia elétrica, em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos estabelecida nessa manchete se justifica porque só a letra A, certo? A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas existe a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens, certo? É que eu já falou várias vezes. Eu preciso ter muita água reservada para ter muita força na queda e os geradores tiverem suas turbinas giradas e aí gerar mais energia elétrica. Se eu tenho um nível de água baixo, vou ter pouca força na queda da água e aí vai gerar menos energia elétrica, certo? Lembrem, a energia elétrica
Basicamente, a energia elétrica que a gente usa é a energia do movimento sendo transformada em energia elétrica. Questão 24. Entre os números recomendados, entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos a seguinte. Aí tem aí, substitua a lâmpada incandescente por fluorescentes compactas, evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno quente e por aí vai. Vocês continuem lendo aí. E ele pergunta, a característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir, letra C, o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, certo? Se prestar atenção, a gente já falou várias vezes, os eletrodomésticos novos, eles vão consumir menos energia porque a gente diminuiu o efeito Joule delas. Então, por exemplo, todos os aparelhos dispositivos listados convertem parte da energia elétrica em calor, certo? As recomendações listadas têm como objetivo reduzir essa conversão. Ok? Então, terminamos nossa correção. Próxima aula, a gente provavelmente termina o livro 1. E aí a gente vai se ver em conteúdo do livro 2, ok? Valeu, até a próxima.